No sertão, a traição não vem com gritos, vem com sussurros. E quando um coiteiro, considerado amigo de Lampião, começa a vender informações em segredo, ele acha que está sendo esperto, mas o sertão tem ouvidos, e Lampião, o capitão do cangaço, tem memória de ferro e olhos por todo lado. Essa é a história do homem que se achou mais astuto que o rei do cangaço, e que, sem saber, cavou a própria cova com a própria língua. Se você gosta de histórias reais, intensas e cheias de justiça do sertão, já se inscreva no canal. Vamos começar. O sol rachava o chão de pedra quando Zé das Queimadas desceu da ladeira com o embornal nas costas e o coração batendo descompassado. 30 anos de Caatinga, 30 anos servindo de coiteiro para Lampião. E agora ali estava ele, caminhando feito um danado rumo ao encontro que mudaria tudo. O vento quente varria a poeira seca, e cada passo que dava ecoava como tambor de guerra no silêncio da tarde. Tinha sido assim desde que os homens do tenente Bezerra apareceram na sua porta 3 semanas atrás. Não bateram, não pediram licença, simplesmente entraram como quem tem direito, como quem sabe que a casa não tem dono de verdade. O tenente era magro, feito vara de pescar, mas os olhos dele tinham o brilho de quem conhece os segredos dos outros. Sentou na cadeira de couro cru, que era do finado pai de Zé, e ficou ali, quieto, esperando. Eita que os cabras sabia esperar. Não falou logo de cara o que queria. Primeiro mandou os soldados revistarem a casa toda, cada canto, cada buraco na parede, onde pudesse ter escondido alguma coisa. Encontraram as balas, claro. Sempre tinha bala escondida na casa de coiteiro, fazia parte do negócio. Mas também acharam umas moedas de ouro que Lampião havia deixado ali na última passagem, e isso mudou o rumo da conversa. O tenente pegou uma das moedas, rodou entre os dedos como quem brinca com peão e sorriu daquele jeito que faz a pessoa sentir um frio na barriga, mesmo no meio do calor. Então falou com aquela voz mansa de gente que não precisa gritar para ser respeitada. Rapaz, você tá numa enrascada danada. Essas moedas aqui é prova suficiente para te levar amarrado para Recife, e lá você apodrece numa cela até os urubu te esquecer. Zé sentiu as pernas bambear. Conhecia a história de coiteiro que tinha sumido assim, sem deixar nem rastro. O sertão engolia gente que mexia com cangaceiro, mas a polícia também sabia fazer sumir quem quisesse. Era como andar numa corda bamba sobre um rio de jacaré, sem saber de que lado era mais perigoso cair. Mas aí o tenente mudou de tom e foi isso que começou a desgraça toda. Falou baixinho, quase sussurrando, como quem divide segredo de compadre. Agora, meu amigo, se você for esperto, se mostrar que sabe escolher o lado certo da história, a coisa pode ser bem diferente. Você pode continuar sendo coiteiro, só que agora trabalhando também para nós. E o pagamento é bom, muito bom. Foi quando mostrou a carteira de couro, rechonchuda de dinheiro novo, cheirando a banco da capital. Mais dinheiro do que Zé tinha visto junto na vida inteira. O tenente contou devagar, nota por nota, fazendo questão que o som do papel novo enchesse o silêncio da casa. 200 mil réis só para começar, e mais 50 para cada informação que valesse a pena. O pior de tudo foi que Zé não disse não na hora. Ficou ali parado, olhando aquele dinheiro, pensando na mulher e nos 3 filhos pequenos que tinha para criar. Pensando na seca que não dava trégua, no gado que morria de sede, na roça que não vingava há 3 anos. O tenente percebeu a hesitação e apertou o cerco. Rapaz, Lampião não vai viver para sempre. Um dia, a festa acaba. E quando acabar, quem você acha que vai sobrar para contar história? Os espertos ou os que ficaram do lado errado? E foi assim que começou. Não de uma vez, não com decisão firme. Foi aos pouquinho, como água que goteja numa lata furada até encher. Primeiro foi só confirmar se Lampião tinha mesmo passado por ali na semana anterior. Coisa simples que qualquer vizinho poderia ter visto. Depois foi dizer por onde o bando tinha seguido viagem.
Informação que meio mundo sabia, porque cangaceiro não era assombração. Deixava rastro como qualquer cristão. Mas aí a coisa foi crescendo. O tenente queria saber dos esconderijos, das grutas onde Lampião guardava munição, dos caminhos que só coiteiro de confiança conhecia. E a cada informação que Zé dava, mais dinheiro aparecia, mais promessa de proteção chegava. O tenente falava que logo, muito logo, Lampião seria pego, e quem tivesse ajudado a polícia seria recompensado como herói da pátria. Zé começou a acreditar. Ou melhor, começou a querer acreditar. Porque é assim que funciona a traição. Não nasce de uma vez feito trovão, vai crescendo devagar feito erva daninha até tomar conta de tudo. Ele se convenceu de que estava sendo esperto, de que estava garantindo o futuro da família, de que Lampião mesmo era um homem do passado e que o mundo novo não tinha lugar para cangaceiro. 3 semanas depois da primeira conversa com o tenente, Zé estava ali caminhando para mais um encontro com mais informação para vender. Dessa vez era coisa grossa. Sabia onde Lampião ia estar na próxima lua cheia. O capitão tinha marcado um encontro com outros coiteiros numa gruta perto de Piranhas, lugar que a polícia nunca tinha conseguido encontrar. Era a informação que o tenente estava esperando. Aqui ia render o maior pagamento de todos. Mas Zé não sabia que desde a segunda vez que encontrou com a polícia, alguém estava de olho nele. Não sabia que no sertão, quando se anda de cabeça baixa demais ou de cabeça alta demais, sempre tem alguém reparando. E Corisco, que era braço direito de Lampião e tinha faro de cachorro para cheirar traição, já estava desconfiado há dias. Tinha começado com coisa pequena. Zé, que sempre cumprimentava todo mundo na feira, de repente ficou arredio, falando pouco, saindo cedo. A mulher dele comentou com uma comadre que ele andava estranho, dormindo mal, acordando no meio da noite para olhar pela janela como quem espera alguma coisa. E no sertão, quando o homem muda assim de comportamento, ou está doente ou está tramando. Corisco mandou Volta Seca ficar de vigia na casa de Zé, discreto, só para ver se aparecia alguém diferente por lá. E apareceu. 3 homens que não eram do lugar, vestido com roupa boa demais para quem ia fazer negócio com vaqueiro. Ficaram 1 hora lá dentro, saíram de cara fechada, e Zé saiu depois com um embornal nas costas, andando apressado feito quem tem pressa de chegar em algum lugar. Volta Seca seguiu de longe, usando todo o conhecimento de Caatinga que tinha aprendido desde menino. Sabia andar sem fazer barulho, sabia se esconder atrás de mandacaru sem ser visto, sabia ler o vento para não deixar o cheiro chegar até quem estava sendo seguido. E foi assim que descobriu o primeiro encontro de Zé com o tenente, numa casa abandonada perto do açude seco. Não conseguiu ouvir tudo, mas ouviu o suficiente. Ouviu Zé falando dos caminhos que Lampião tinha usado na última semana. Ouviu o tenente perguntando sobre os esconderijos. Ouviu o barulho do dinheiro mudando de mão. Volta Seca sentiu o sangue gelar nas veias. Coiteiro traidor era a pior espécie de gente que existia no sertão, pior que cobra, pior que onça, porque atacava pelas costas e matava quem confiava. Mas Volta Seca era esperto. Não saiu correndo para contar para Lampião. Sabia que o capitão ia querer prova, ia querer ter certeza absoluta antes de fazer qualquer coisa. Porque acusar coiteiro de traição sem prova era perigoso demais, podia fazer outros coiteiros ficarem com medo e pararem de ajudar. Então, decidiu continuar vigiando, continuar juntando prova, até ter tudo na mão para mostrar para Lampião. E foi assim que descobriu os outros encontros. Sempre no mesmo lugar, sempre na mesma hora, sempre com Zé chegando nervoso e saindo com o embornal mais pesado. Volta Seca começou a chegar mais perto, a se arriscar mais para ouvir melhor. E numa dessas, ouviu coisa que fez o coração disparar. O tenente estava perguntando sobre os hábitos de Lampião. Queria saber a que hora ele costumava acordar,
onde gostava de fazer as refeições, se tinha algum lugar favorito para dormir quando estava escondido. Pergunta de quem estava planejando emboscada. Pergunta de quem queria pegar o capitão de surpresa. E Zé estava respondendo tudo, dando detalhe que só quem tinha convivido muito tempo com Lampião podia saber. Foi aí que Volta Seca entendeu que a coisa era mais grave do que tinha imaginado. Não era só questão de coiteiro passando informação sobre o movimento do bando. Era plano para matar Lampião. E Zé estava entregando tudo de bandeja para a polícia. Volta Seca sabia que tinha que agir, mas também sabia que tinha que ser esperto. Se chegasse em Lampião com a história pela metade, o capitão podia não acreditar, ou podia fazer besteira e acabar alertando Zé antes da hora certa. Então, decidiu esperar mais um pouco, juntar mais prova, até ter certeza de que quando falasse com Lampião, ia ter tudo mastigadinho para mostrar. Porque no sertão, acusação grave dessas tinha que vir acompanhada de prova que não deixasse dúvida, senão quem acabava pagando pato era quem fazia a acusação. Mas enquanto Volta Seca planejava como contar tudo para Lampião, Zé das Queimadas continuava caminhando para mais um encontro com o tenente, sem imaginar que cada passo que dava estava sendo contado. Cada palavra que ia falar estava sendo esperada. Cada moeda que ia receber estava sendo somada na conta que um dia ele ia ter que pagar. O sol já estava se escondendo atrás da serra quando Zé chegou na casa abandonada. O tenente já estava lá, sentado na mesma cadeira de sempre, com a mesma cara de quem tem todo o tempo do mundo. Mas dessa vez, tinha algo diferente no ar. Uma tensão que Zé não conseguiu identificar direito. Talvez fosse só o nervosismo dele mesmo, que estava crescendo a cada encontro, ou talvez fosse alguma coisa que o instinto de sertanejo estava farejando sem ele perceber. O tenente não perdeu tempo. Queria saber da reunião que Lampião tinha marcado. Queria todos os detalhes do lugar. Queria saber quantos homens iam estar junto. Queria até saber que tipo de arma cada um costumava carregar. E Zé foi falando tudo, como sempre fazia, sem perceber que cada palavra era mais um prego no próprio caixão. Mas dessa vez, diferente das outras, tinha alguém ouvindo cada palavra, gravando cada detalhe na memória, esperando o momento certo de levar tudo para quem realmente importava. E esse alguém estava mais perto do que Zé podia imaginar. Escondido atrás da parede da casa abandonada, quieto feito sombra, paciente feito caçador, esperando a presa dar o último passo em falso. Volta Seca estava colado na parede de taipa da casa abandonada, respirando devagar para não fazer barulho, quando ouviu Zé das Queimadas entregar o que talvez fosse a informação mais perigosa de todas. O desgraçado estava falando sobre Maria Bonita, contando para o tenente que ela sempre dormia do lado esquerdo de Lampião, que tinha o sono pesado depois que bebia licor de genipapo e que nas noites de lua cheia gostava de sentar numa pedra grande para pentear o cabelo. O sangue de Volta Seca ferveu. Uma coisa era entregar informação sobre movimento do bando, esconderijo, trilha secreta. Mas falar da mulher do capitão, dar detalhe da intimidade dela, isso era coisa que nem o diabo faria. No sertão, mexer com a mulher de cangaceiro era assinar sentença de morte, e fazer isso com a mulher de Lampião era garantir que a morte ia ser lenta e dolorosa. O tenente anotava tudo num caderninho de capa preta, escrevendo com letra miúda que nem formiga. Perguntou se Maria Bonita costumava andar armada, se sabia atirar, se tinha algum jeito especial de reagir quando percebia perigo. E Zé, que parecia ter perdido completamente a noção do que estava fazendo, continuou falando, entregando segredo atrás de segredo, como quem despeja água de pote furado. Foi quando o tenente fez a pergunta que deixou tudo claro como água de nascente. Queria saber se Lampião confiava mesmo em todos os coiteiros, se não desconfiava de nenhum,
se nunca tinha comentado sobre suspeita de traição no grupo. A pergunta veio acompanhada de um sorriso que arrepiou até Volta Seca, escondido do lado de fora. Zé riu como quem conta piada boa e respondeu que Lampião era besta mesmo, que confiava demais na gente, que achava que todo mundo que ajudava ele era amigo de verdade. Falou que o capitão nunca desconfiava de coiteiro antigo, que tinha mania de dizer que quem andava com ele há muito tempo era como irmão de sangue. E riu de novo, daquele jeito que faz a pessoa sentir nojo só de ouvir. O tenente aproveitou a deixa e perguntou sobre outros coiteiros. Queria saber se tinha mais alguém que podia estar interessado em mudar de lado. Falou que o governo estava disposto a pagar bem, muito bem, por qualquer informação que ajudasse a acabar com o bando de uma vez por todas. E começou a citar nome, um por um, perguntando se Zé achava que fulano ou cicrano podia ser convencido a colaborar. Volta Seca foi anotando mentalmente cada nome que saía da boca do tenente. Era um coiteiro espalhado por todo o sertão. Gente que há anos ajudava Lampião e que agora estava sendo cotada para virar traidor também. O plano da polícia não era só pegar Lampião numa emboscada. Era desmontar toda a rede de apoio que ele tinha construído ao longo dos anos, deixar o bando sem lugar para se esconder, sem gente para avisar sobre movimento de soldado, sem comida, sem munição, sem nada. Zé conhecia bem alguns dos nomes que o tenente citou. Até sugeriu que João do Serrote podia ser convencido fácil, porque estava passando dificuldade financeira depois que a seca matou todo o gado dele. E que Antônio da Gameleira talvez topasse, porque tinha medo de ser preso por causa de umas balas que a polícia tinha encontrado na propriedade dele mês passado. O tenente anotou tudo, satisfeito feito gato que acabou de pegar rato gordo. Falou que ia mandar gente conversar com João e com Antônio, e que se eles toparem, Zé ia ganhar uma comissão extra por ter indicado. Dinheiro em cima de dinheiro, traição em cima de traição, como se fosse negócio normal de comprar e vender gado. Mas aí aconteceu uma coisa que mudou tudo. O tenente quis saber sobre Corisco. Perguntou se o braço direito de Lampião desconfiava de alguma coisa, se tinha comentado alguma coisa estranha, se parecia estar vigiando alguém. A pergunta veio meio disfarçada, no meio de outras perguntas, mas Volta Seca percebeu que era a mais importante de todas. Zé ficou um tempo pensando, coçando a cabeça, e depois disse que Corisco andava meio estranho mesmo. Que tinha reparado ele conversando baixinho com Lampião uns dias atrás, apontando para os lados como quem estava falando de alguém, e que na última vez que o bando passou na casa dele, Corisco ficou mais tempo do que de costume, dando volta pela propriedade como quem estava procurando alguma coisa. O tenente ficou interessado. Quis saber se Zé achava que Corisco podia estar desconfiando de traição dentro do grupo de coiteiro. E Zé, que estava cada vez mais solto na língua, falou que podia ser, que Corisco sempre foi desconfiado mesmo, que tinha fama de perceber coisa que outros não percebiam. Foi aí que Volta Seca entendeu que a situação estava ficando perigosa para ele também. Se Zé continuasse falando, logo ia acabar mencionando que tinha reparado ele andando por perto ou que tinha visto movimento estranho na região. E se o tenente começasse a suspeitar que alguém estava vigiando os encontros, ia ser o fim de tudo. Mas o destino quis que nesse momento começasse a chover. Não chuva forte, mas aquela garoa fina que molha mais que chuva grossa. O tenente resolveu encerrar o encontro. Marcou novo dia e novo horário. Pagou Zé com mais dinheiro do que nas outras vezes. E saiu apressado com o soldado dele. Zé ficou um pouco mais, contando o dinheiro à luz de um lampião de querosene, sorrindo feito bobo, como se tivesse ganhado na loteria. Volta Seca viu tudo. Viu o homem que há 30 anos ajudava Lampião agora se deliciando com o dinheiro que tinha recebido para trair o capitão. Viu o sorriso satisfeito. Viu o jeito cuidadoso como guardou as notas no embornal. Viu como olhou para os lados antes de sair, como quem tinha medo de ser visto.
Quando Zé finalmente saiu, Volta Seca esperou um tempo antes de se mexer. Queria ter certeza de que estava sozinho, de que não tinha mais ninguém por perto. Depois saiu devagar, tomando cuidado para não deixar rastro, e foi direto procurar Lampião. O capitão estava acampado numa gruta a 2 léguas dali, junto com Maria Bonita e mais 6 homens do bando. Quando Volta Seca chegou, já era madrugada, mas Lampião ainda estava acordado, limpando o rifle e conversando baixinho com Corisco. Os dois pararam de falar quando viram Volta Seca chegar, com aquela cara de quem tinha novidade grave para contar. Lampião conhecia bem seus homens. Sabia quando algum deles estava nervoso. Sabia quando tinha alguma coisa importante para falar. E pela cara de Volta Seca, era coisa muito importante mesmo. Mandou os outros se afastarem, ficou só com Corisco e pediu para Volta Seca contar tudo, desde o começo, sem pressa, sem deixar nada de fora. Volta Seca contou tudo. Contou sobre a desconfiança que tinha nascido quando reparou que Zé estava agindo estranho. Contou sobre a vigilância que tinha feito, sobre os encontros que tinha presenciado, sobre as conversas que tinha ouvido. E contou sobre a última reunião, a mais perigosa de todas, onde Zé tinha entregado informação sobre Maria Bonita e sobre os planos do tenente de aliciar outros coiteiros. Lampião ouviu tudo sem interromper, sem fazer pergunta, sem demonstrar reação. Só os olhos dele brilhavam na luz da fogueira, brilhavam com aquela luz perigosa que aparecia quando ele estava muito bravo, mas estava se controlando. Corisco também ficou quieto, mas Volta Seca percebeu que ele apertava o punho da faca na cintura, como quem estava se segurando para não sair correndo atrás de Zé naquele mesmo momento. Quando Volta Seca terminou de contar tudo, Lampião ficou um tempo em silêncio, olhando para o fogo, como se estivesse pensando em alguma coisa muito importante. Depois, olhou para Corisco e disse só uma palavra: amanhã. Corisco entendeu na hora. Amanhã iam começar a planejar como lidar com a traição de Zé das Queimadas. Mas não ia ser coisa simples, não ia ser só chegar lá e dar um tiro no desgraçado. Lampião era esperto demais para isso. Sabia que traidor assim não trabalhava sozinho. Sabia que tinha uma rede inteira por trás. Sabia que se matasse Zé logo de cara, nunca ia descobrir quantas outras pessoas estavam envolvidas. Então Lampião começou a elaborar um plano. Um plano que ia fazer Zé se sentir seguro, se sentir vitorioso, até o momento em que descobrisse que tinha caído numa armadilha muito maior do que qualquer uma que ele tinha ajudado a armar para o capitão. O primeiro passo era fazer Zé acreditar que tinha conseguido enganar todo mundo. Lampião ia continuar tratando ele como coiteiro de confiança, ia continuar passando informação para ele, só que agora ia ser informação falsa, preparada especialmente para confundir a polícia e fazer o tenente achar que estava sempre um passo à frente, quando na verdade estava sendo conduzido exatamente para onde Lampião queria. O segundo passo era descobrir quem mais estava envolvido. Lampião sabia que Zé tinha mencionado outros coiteiros que podiam ser aliciados e queria saber se alguns deles já tinham sido procurados pela polícia. Para isso, ia usar o próprio Zé como isca, ia fazer ele acreditar que estava fazendo um trabalho tão bom que merecia uma promoção, que podia passar a coordenar outros traidores. E o terceiro passo, o mais importante de todos, era descobrir exatamente o que a polícia estava planejando. Lampião suspeitava que a informação sobre a reunião na gruta perto de Piranhas ia ser usada para armar uma emboscada, mas queria saber todos os detalhes, queria saber quantos soldados iam participar, de onde iam vir, que tipo de arma iam usar. Para isso, Lampião elaborou um plano genial. Ia fingir que tinha descoberto a traição, mas ia deixar Zé escapar.
O coiteiro ia correr para contar para o tenente que tinha sido descoberto, e aí sim iam mostrar as cartas todas, iam revelar o plano completo para tentar salvar a operação. Corisco achou o plano arriscado demais. Achava que era melhor pegar Zé, fazer ele confessar tudo na marra, e depois caçar os outros envolvidos um por um. Mas Lampião sabia que se fizesse isso, nunca ia ter certeza de ter pegado todo mundo. Sempre ia sobrar alguém, sempre ia ter algum traidor escondido esperando a próxima oportunidade. Não, o plano de Lampião era mais elaborado, mais perigoso, mas também mais certeiro. Ia deixar a rede inteira se revelar, ia fazer todos os envolvidos se mostrarem, e só depois ia agir. E quando agisse, ia ser de uma vez só, ia pegar todo mundo junto, ia acabar com a traição de uma vez por todas. Mas para o plano dar certo, Lampião precisava da ajuda de todo o bando. Precisava que cada homem soubesse exatamente o que fazer. Precisava que ninguém fizesse besteira. Precisava que todos representassem o papel direito até o momento final. E o papel mais difícil de todos ia ser o dele mesmo. Lampião ia ter que fingir que confiava em Zé, ia ter que tratar o traidor como amigo, ia ter que sorrir para quem estava tentando matá-lo. Ia ser o teste mais difícil da vida dele, porque no sertão, homem que não mata traidor na hora que descobre é considerado fraco, e Lampião nunca tinha sido chamado de fraco por ninguém. Mas era isso que separava Lampião dos outros cangaceiros. Não era só a coragem, não era só a pontaria, não era só a esperteza. Era a capacidade de pensar longe, de fazer plano complexo, de sacrificar a satisfação imediata em troca de um resultado maior. E Zé das Queimadas, coitado, nem imaginava o que estava esperando por ele. Continuava contando o dinheiro da traição, planejando como ia gastar, sonhando com a vida nova que ia ter quando Lampião fosse preso ou morto. Não sabia que cada moeda que tinha recebido era mais um peso na balança da justiça sertaneja, que ia cobrar tudo com juro e correção. 2 semanas se passaram desde que Volta Seca tinha contado tudo para Lampião, e o jogo de gato e rato estava funcionando como relógio de igreja. O capitão tinha espalhado informação falsa através de Zé das Queimadas, fazendo o tenente Bezerra acreditar que sabia todos os movimentos do bando. A polícia tinha armado 3 emboscadas baseada nas informações que Zé levava, e nas 3 vezes tinha encontrado só vento e poeira. Mas Lampião era esperto, não deixou todas as informações serem falsas, senão o tenente ia desconfiar. De vez em quando mandava Zé levar alguma coisa verdadeira, algum detalhe real, mas sem importância, só para manter a confiança do homem. Era como pescar peixe grande. Tinha que deixar ele morder a isca de vez em quando, senão ele desconfiava e sumia. E a estratégia estava dando certo. Zé estava cada vez mais confiante, cada vez mais solto na língua. Nos últimos encontros com o tenente, tinha começado a dar palpite sobre como capturar Lampião, tinha sugerido táticas, tinha até oferecido para servir de guia numa operação grande que a polícia estava planejando. O tenente Bezerra, por sua vez, estava se sentindo cada vez mais próximo do sucesso. As informações que recebia de Zé eram detalhadas demais para serem inventadas, eram consistentes demais para serem falsas. Claro que algumas emboscadas tinham falhado, mas isso era normal. Cangaceiro sempre foi difícil de pegar, sempre teve sorte ou instinto para escapar na última hora. O que o tenente não sabia era que cada movimento dele estava sendo acompanhado de perto. Lampião tinha espalhado olheiro por toda a região, gente que vigiava o soldado, que contava quantos eram, que tipo de arma carregavam, por onde passavam. E todas essas informações chegavam até ele através de uma rede de comunicação que funcionava melhor que telégrafo.
Foi assim que Lampião descobriu que a polícia estava preparando uma operação muito maior do que as anteriores. Não era mais questão de meia dúzia de soldados tentando pegar o bando de surpresa. Era operação coordenada, com gente vinda de 3 estados diferentes, com armamento pesado, com plano detalhado para cercar uma área inteira e vasculhar cada palmo até encontrar os cangaceiros. E o pior de tudo, a operação ia acontecer exatamente no lugar onde Lampião tinha dito para Zé que ia estar. A gruta perto de Piranhas, que era um dos esconderijos mais secretos que ele tinha, ia ser cercada por mais de 100 soldados numa operação que o tenente estava chamando de definitiva. Lampião entendeu que tinha chegado a hora de encerrar o jogo. Zé das Queimadas tinha entregado tudo o que podia entregar. Tinha revelado todas as cartas que tinha na manga, tinha mostrado até onde estava disposto a ir para atrair quem confiava nele. Agora era hora de cobrar a conta, mas antes disso, Lampião queria ter certeza absoluta de quantas pessoas estavam envolvidas na traição. Queria os nomes completos, queria saber exatamente quem mais tinha sido aliciado, queria mapear toda a rede de espião que a polícia tinha conseguido montar no sertão. Para isso, armou uma situação que ia fazer Zé se abrir completamente. Espalhou boato de que tinha descoberto que tinha traidor entre os coiteiros e que estava desconfiado de todo mundo. Falou que ia fazer uma reunião secreta com todos os coiteiros de confiança para descobrir quem era o espião. A notícia chegou até Zé através dos canais normais, como se fosse informação comum que qualquer coiteiro ia ficar sabendo. E como era de esperar, Zé ficou desesperado. Se Lampião realmente estava investigando traição entre os coiteiros, era questão de tempo até chegar nele. Zé correu para contar tudo para o tenente. Disse que Lampião estava desconfiado, que ia fazer uma reunião para investigar os coiteiros, que talvez fosse melhor acelerar a operação antes que o capitão descobrisse tudo e mudasse de esconderijo. O tenente Bezerra viu ali a oportunidade que estava esperando. Se Lampião realmente ia reunir todos os coiteiros num lugar só, era a chance perfeita para pegar não só o bando, mas também toda a rede de apoio de uma vez só. Pediu para Zé descobrir onde ia ser a reunião, quando ia acontecer, quantas pessoas iam participar. E foi aí que Zé cometeu o erro fatal. Na ânsia de impressionar o tenente e garantir que a operação ia dar certo, começou a inventar detalhe que não sabia. Começou a chutar informação para parecer mais importante do que era. Falou que, além dele, tinha pelo menos mais 5 coiteiros que estavam colaborando com a polícia. Citou nome, deu endereço, contou história detalhada sobre como cada um tinha sido aliciado. O tenente anotou tudo, satisfeito com a quantidade de informação que estava recebendo, mas fez uma pergunta que deixou Zé gelado. Queria saber se algum dos outros colaboradores sabia da existência dele, se tinha algum esquema de comunicação entre os traidores, se eles se conheciam entre si. Zé percebeu que tinha falado demais, que tinha se metido numa enrascada danada. Se o tenente começasse a investigar os outros nomes que ele tinha citado, logo ia descobrir que metade era mentira, que ele tinha inventado colaborador que não existiam só para parecer mais importante. E se descobrisse isso, ia começar a duvidar de tudo que Zé tinha falado antes. Então, Zé fez o que todo mentiroso faz quando se enrosca na própria mentira. Inventou mais mentira ainda. Disse que os colaboradores não se conheciam entre si por questão de segurança, que cada um trabalhava sozinho, que só ele sabia da existência de todos os outros porque era o coordenador da operação. O tenente achou estranho, mas aceitou a explicação. Afinal, fazia sentido do ponto de vista de segurança, era assim mesmo que esse tipo de operação funcionava. E, além do mais, estava tão próximo de conseguir prender Lampião que não queria questionar demais a fonte das informações. Mas o que nem Zé nem o tenente sabiam era que cada palavra dessa conversa estava sendo ouvida por alguém que tinha interesse muito maior do que qualquer um dos dois em saber a verdade completa.
Volta Seca tinha voltado a vigiar os encontros, e dessa vez tinha conseguido se esconder num lugar ainda melhor, onde podia ouvir tudo sem risco de ser descoberto. E foi assim que Lampião ficou sabendo dos nomes que Zé tinha citado como colaborador da polícia. 5 nomes de coiteiro que há anos serviam o bando com lealdade, que nunca tinham dado motivo para desconfiança, que agora estavam sendo acusados de traição por um traidor verdadeiro que queria desviar a atenção de si mesmo. Lampião sentiu uma raiva que nunca tinha sentido antes. Uma coisa era Zé trair ele. Isso era questão pessoal entre os dois. Mas acusar gente inocente de traição, colocar a vida de coiteiro honesto em perigo, isso era coisa que não tinha perdão nem no inferno. Foi quando Lampião decidiu que não ia mais esperar. Ia acabar com aquela história de uma vez por todas, mas ia fazer de um jeito que ninguém nunca mais ia esquecer. Ia dar uma lição que ia ficar gravada na memória de todo mundo que vivesse no sertão. Uma lição sobre o que acontecia com quem traía a confiança de Lampião. O plano que Lampião elaborou era simples na execução, mas genial na concepção. Ia fingir que tinha descoberto a traição de Zé, mas ia deixar o homem fugir. Zé ia correr para avisar o tenente que tinha sido descoberto, e aí sim a polícia ia mostrar todas as cartas, ia revelar o plano completo para tentar salvar a operação. Mas dessa vez, Lampião ia estar esperando. Ia ter gente posicionada em todos os lugares certos, ia conhecer cada movimento que a polícia ia fazer antes mesmo dela fazer. E quando tudo estivesse pronto, quando todos os traidores estivessem reunidos, quando todos os inimigos estivessem no lugar que ele queria, aí sim ia agir. O dia escolhido para a encenação foi uma quinta-feira de sol rachante. Lampião mandou avisar Zé que queria conversar com ele sobre uma missão importante, uma missão que só podia ser confiada a coiteiro de muita confiança. Zé chegou todo sorridente, achando que ia receber mais uma oportunidade de conseguir informação valiosa para vender. Lampião recebeu ele com a simpatia de sempre, ofereceu cachaça, perguntou da família, conversou sobre chuva e seca como se fosse encontro normal entre compadre. Mas depois, devagar, foi mudando o tom da conversa. Começou a falar sobre lealdade, sobre confiança, sobre como era importante poder contar com gente que nunca ia trair. Zé começou a ficar nervoso. Alguma coisa no jeito de Lampião falar estava deixando ele desconfiado. Alguma coisa no olhar do capitão estava fazendo ele sentir um frio na barriga, mesmo no meio daquele calor. Foi quando Lampião disse a frase que mudou tudo. Zé, meu velho, descobri que tem alguém passando informação minha para a polícia. Alguém que eu confiava, alguém que eu considerava como irmão. E você sabe como é que eu lido com traidor, não sabe? Zé sentiu as pernas amolecer. Tentou disfarçar, tentou fazer cara de quem estava surpreso com a notícia, tentou até sugerir nome de quem podia ser o traidor. Mas Lampião não estava interessado em sugestão. Estava interessado em ver a reação de Zé. Estava lendo cada movimento, cada expressão, cada gota de suor que escorria na testa do homem. E aí, Lampião fez a jogada final. Falou que tinha certeza de quem era o traidor, que ia mandar prender o desgraçado ainda naquele dia, que ia fazer um julgamento público para todo mundo ver o que acontecia com quem traía Lampião. E disse que queria que Zé ajudasse, que queria que ele fosse uma das testemunhas no julgamento. Zé não aguentou mais. Pediu licença para ir embora, disse que estava se sentindo mal, que talvez fosse melhor voltar outro dia para conversar sobre a missão. Lampião deixou ele ir, mas não sem antes dizer que contava com ele para o julgamento, que era muito importante ter gente de confiança por perto na hora de fazer justiça. Zé saiu dali correndo feito cachorro com o rabo entre as pernas. Não foi para casa, não parou para pensar, foi direto procurar o tenente Bezerra. Chegou lá ofegante, suado, com cara de quem tinha visto o capeta em pessoa,
Contou tudo para o tenente, disse que Lampião tinha descoberto que tinha traidor no grupo, que ia fazer julgamento público, que era melhor acelerar a operação antes que as coisas ficassem piores. O tenente percebeu o desespero de Zé e entendeu que a situação tinha mudado completamente. Foi quando o tenente tomou a decisão que Lampião estava esperando. Resolveu antecipar a operação. Mobilizar todas as forças disponíveis, cercar a região inteira antes que Lampião pudesse fugir ou se esconder melhor. E pediu para Zé servir de guia, já que ele conhecia todos os caminhos e todos os esconderijos. Zé topou na hora. Achou que finalmente ia ter a chance de se livrar de Lampião de uma vez por todas. Ia poder cobrar tudo que o capitão tinha feito com ele ao longo dos anos. Porque na cabeça dele, Lampião era culpado por ele ter se tornado traidor. Era culpado por ele ter que viver fugindo e se escondendo. Era culpado por todas as desgraças da vida dele. O que Zé não sabia era que estava sendo conduzido exatamente para onde Lampião queria. Cada passo que dava, cada decisão que tomava, cada informação que passava estava sendo prevista e planejada pelo capitão. Era como dança macabra, onde só um dos dançarinos sabia os passos, enquanto o outro achava que estava conduzindo, quando na verdade estava sendo conduzido. A operação foi marcada para a madrugada de sábado. Mais de 150 soldados iam cercar a gruta perto de Piranhas, usando informação detalhada que Zé tinha fornecido sobre todos os caminhos de acesso e todas as rotas de fuga. Ia ser a maior operação contra cangaceiro que já tinha acontecido na região. Mas quando os soldados chegaram na gruta, encontraram só uma fogueira apagada e um bilhete pregado numa pedra. O bilhete dizia: "Tenente, o senhor foi convidado para uma festa. Venha sozinho para a casa abandonada, onde costuma se encontrar com seu amigo Zé. Traga ele junto. Vai ser uma festa que vocês nunca vão esquecer. Assinado Lampião." O tenente leu o bilhete e sentiu um calafrio percorrer a espinha. Entendeu que tinha caído numa armadilha, que desde o começo estava sendo manipulado, que todas as informações que tinha recebido eram parte de um plano maior. Mas também entendeu que não tinha escolha. Se não fosse ao encontro, Lampião ia desaparecer de vez, e ele nunca mais ia ter outra oportunidade como aquela. Zé implorou para não ir. Disse que era armadilha óbvia, que Lampião ia matar os dois, que era melhor fugir enquanto ainda dava tempo. Mas o tenente não deu ouvido. Estava obcecado demais com a ideia de capturar Lampião. Estava orgulhoso demais para admitir que tinha sido enganado por um cangaceiro analfabeto. Foram os dois para a casa abandonada, cercado por 20 soldados bem armados. Chegaram de manhã cedo, quando o sol ainda estava baixo e a neblina cobria a caatinga. A casa parecia vazia, mas havia fumaça saindo pela chaminé, sinal de que tinha gente lá dentro. Lampião estava lá, sozinho, sentado na mesma cadeira onde o tenente costumava sentar durante os encontros com Zé. Tinha o rifle no colo, mas não apontado para ninguém. Parecia calmo, quase sorridente, como quem estava recebendo visita esperada. O tenente entrou com a arma na mão, seguido por Zé, que tremia feito vara verde. Lampião não se mexeu, só falou com aquela voz mansa que sempre usava quando estava muito perigoso. "Cheguem mais perto, cavalheiro. Vamos conversar como gente civilizada." Foi quando aconteceu o que ninguém esperava. Uma voz saiu de um canto escuro da casa. Uma voz que Zé conhecia bem demais. Era a voz dele mesmo, gravada numa das últimas conversas com o tenente, repetindo palavra por palavra tudo que tinha falado sobre Lampião, sobre Maria Bonita, sobre os esconderijos, sobre os planos de traição. A gravação tinha sido feita por Volta Seca, usando um dos aparelhos novos que a polícia mesmo tinha começado a usar. Lampião tinha conseguido pôr a mão num daqueles engenhos e tinha usado a própria arma do inimigo contra ele. Cada palavra de traição que Zé tinha falado estava ali, clara como água de nascente, provando sem deixar dúvida o que ele tinha feito. Zé ouviu a própria voz contando sobre os hábitos íntimos de Maria Bonita e sentiu vontade de se enfiar num buraco.
Ouviu ele mesmo falando mal de Lampião, chamando o capitão de besta, rindo da confiança que o homem tinha nele. E ouviu também a parte onde citava nome de coiteiro inocente como colaborador da polícia. O tenente também ouviu tudo e, pela primeira vez, entendeu completamente como tinha sido manipulado. Percebeu que metade das informações que tinha recebido era falsa, que a outra metade era verdadeira só para manter ele interessado, que desde o primeiro dia estava dançando conforme a música que Lampião tocava. Lampião deixou a gravação chegar ao fim, depois se levantou devagar e falou: "Agora vocês sabem por que estão aqui. Não é para me prender, não é para me matar. É para pagar pelo que fizeram. O tenente, por tentar comprar a alma de gente honesta. E você, Zé, por vender a sua." Foi quando apareceram os outros. Corisco saiu de trás de uma parede. Volta Seca desceu do sótão. Mais 4 cangaceiros entraram pela porta dos fundos. Todos armados, todos com cara de quem estava esperando aquele momento há muito tempo. O tenente tentou reagir, mas Corisco foi mais rápido. Desarme ele antes que ele pudesse atirar, amarraram os dois e sentaram eles no chão como réu em tribunal. Lampião então começou o julgamento. Não foi julgamento de gritaria, não foi coisa de desespero. Foi julgamento calmo, organizado, onde cada acusação foi apresentada com prova, onde cada crime foi demonstrado com evidência. A sentença para o tenente foi simples. Ia ficar preso até a polícia aceitar trocar ele por todos os coiteiros que estavam sendo perseguidos por causa das informações falsas que tinha recebido. Ia ser usado como moeda de troca, como garantia de que a perseguição ia parar. Mas para Zé das Queimadas, a sentença foi diferente. Lampião falou que traição era crime que não tinha perdão, que homem que vendia amigo por dinheiro não merecia continuar vivendo entre gente de bem, e que a execução ia ser pública, para todo mundo ver e aprender. Levaram Zé para a praça da cidade mais próxima, no meio do dia, quando tinha mais gente na rua. Lampião fez questão de repetir a gravação inteira na frente de todo mundo, para todos ouvirem exatamente o que Zé tinha feito, exatamente como tinha traído a confiança de quem acreditava nele. E depois, na frente de todo mundo, Lampião fez o que tinha prometido. Mas não foi execução simples, não foi tiro rápido para acabar logo com o sofrimento. Foi execução simbólica, pensada para deixar lição que ninguém ia esquecer. Lampião mandou fazer uma forca no meio da praça, mas antes de enforcar Zé, mandou cortar a língua dele. A mesma língua que tinha sido usada para falar mentira, para trair amigo, para vender segredo por dinheiro. E falou alto, para todo mundo ouvir: "Quem trai com a boca, morre calado. Quem vende palavra, perde a voz para sempre." Zé das Queimadas morreu enforcado no meio da praça, com a língua cortada, rodeado por gente que tinha conhecido ele a vida inteira e que agora sabia exatamente o que ele tinha feito. Morreu como Judas, como Lampião tinha prometido, enforcado pelo próprio silêncio, pagando com a vida o preço da traição. E a lição ficou gravada na memória de todo mundo que estava lá naquele dia. No sertão, palavra de homem vale mais que ouro, e quem quebra a palavra, quebra também o próprio pescoço. Lampião tinha mostrado que traição tinha preço, e que esse preço sempre era cobrado cedo ou tarde, de um jeito ou de outro. O tenente Bezerra foi libertado 3 dias depois, em troca da promessa de que a perseguição aos coiteiros ia parar. Voltou para a capital com o rabo entre as pernas, desmoralizado, derrotado por um cangaceiro que ele achava que ia conseguir enganar. E Zé das Queimadas virou lenda no sertão. Não lenda de herói, mas lenda de aviso. Todo mundo contava a história dele para os filhos, para os netos, para qualquer um que precisasse aprender sobre lealdade e traição. Contavam sobre o homem que vendeu a alma por dinheiro e que pagou o preço com a própria vida. Lampião continuou sua vida de cangaceiro, mas agora com uma diferença. Nunca mais ninguém pensou em traí-lo. A lição tinha sido clara demais, o exemplo tinha sido forte demais.
No sertão, depois daquele dia, falar o nome de Lampião era lembrar também do destino de quem ousava traí-lo. E assim terminou a história do coiteiro traidor, enforcado pelo próprio silêncio, morto pela própria língua, deixando para trás só a lembrança de que no sertão, palavra empenhada é dívida sagrada, e quem não paga essa dívida acaba pagando com a vida.